Olá pessoal! O vídeo de hoje faz parte do desafio 7 dias felizes. Esse vídeo corresponde ao 5º dia e é o dia que eu deveria ter lido A Desumanização, do Walter Hugo Mãe. Esse livro também é da Kozak Naif, ele faz parte de uma coleção de livros desse escritor que foram todos repaginados, então tem essas capas todas assim de pinturas, né, de gravuras, que são muito bonitinhas. Ele veio com essa jacket aqui, que são perspectivas de outros escritores ou de outros intelectuais sobre ele, que nem o Ney Matogrosso, o Inácio Loyola Brandão. Então tem uma galerinha, né, falando sobre o livro e falando muito bem sobre ele. Eu resolvi ler esse livro aqui por conta de indicação de uma amiga minha, que ela vive postando coisas na internet, trechos dos livros desse escritor, e eu sempre achei os trechos muito bonitos e falei, bom, vamos ver, né, do que esse cara fala. Então, esse livro aqui, ele conta a história de uma menina que ela mora na Islândia, num vilarejo muito pequeno de pescadores de baleia, de tubarões e criadores de ovelha. Então é um vilarejo piquititico e na primeira página do livro ela está enfrentando o enterro da irmã gêmea dela. E a gente entende que ela tem mais ou menos uns 10 anos de idade. E é aquela criação, aquela noção de irmãs, de que elas são gêmeas e tem aquela conexão sentimental, até conexão física. Então ela dá exemplo de que assim, por exemplo, antes de dormir ela tinha comido tal doce e durante a madrugada era a irmã gêmea dela que acordava sentindo muita sede com o gosto do doce na garganta sem nem ter comido, né? Então assim, são coisinhas muito bonitinhas que as duas tinham entre si e a gente vai acompanhar durante 3 anos da vida da nossa protagonista, que é a gêmea que sobrevive. Eu não vou tentar pronunciar o nome dela porque são nomes típicos do local e, meu Deus, né, é meio difícil. Mas eles chamam ela de Hala e ela vai viver esses próximos anos, que vão ser contados pra gente aqui, como ela consegue sobreviver à perda dessa irmã. Então, a história em si já é bastante chamativa, já é bastante bonita, como uma criança, né, supera a primeira morte, a morte de alguém tão próximo dela. Mas o interessante desse livro é a escrita do Walter Hugo Mãe, que foi o que me chamou a atenção e o que me fez assim, me apaixonar por ele de verdade. Ele faz uma escrita poética, então é uma prosa poética, então o livro está escrito em prosa, mas você tem assim quase certeza em certos momentos que isso aqui era para ser de uma poesia. Então tem versos assim brilhantes, muito bonitos, porque ele cria imagens extremamente bonitas e profundas em locais que você falaria é impossível você transformar ovelhas descendo uma colina em algo assim surreal de bonito. Então, por exemplo, nas 3 primeiras páginas, vou dar um exemplo curtinho só para vocês entenderem o que esse cara faz aqui. Quando a menina morre, a Hala pergunta para a mãe dela o que está acontecendo, que ela não está entendendo que é a morte direito, e a mãe fala que a irmã, na verdade, ela não está sendo enterrada, ela está sendo plantada, como se a irmã fosse uma sementinha que você pudesse colocar na terra e de lá iria sair alguma coisa. Então a Hala fica esperando que do túmulo da irmã vai nascer uma árvore, uma flor, uma fruta, então ela fica dias ali olhando. E na verdade boa parte da história se passa com a Hala deitada em cima da grama, em cima do túmulo da irmã, pensando sobre as coisas, né, sobre a vida dela e conversando com a irmã, mesmo morta. Então a Hala fica muito preocupada com o que vai acontecer com essa irmã dela, então ela vai à noite dormir, lá faz muito frio, e ela tá dormindo, daí toda encolhidinha debaixo do edredom, e ela fica pensando, mas como os meus pais não se importaram para colocar um edredom para minha irmã, porque a Sigridur deve estar sentindo muito frio. E ela fica preocupada com a irmã que está debaixo da terra, naquela posição, né, com as mãos cruzadas no peito, que ela não vai poder se mexer, se aninhar, porque o caixão é muito apertado, não tem um cobertor para ela. Então ela começa a ficar preocupada muito com a irmã. E no meio da noite ela começa a ter pesadelos e ela começa a pensar nos vermes que vão devorar o corpo da irmãzinha dela. E ela vai desesperada conversar com o pai dela e ela fala, pai, né, não pode, os vermes não podem comer a minha irmã, porque quando os vermes comem uma semente, a semente não pode nascer mais. Se a minha irmã for plantada como uma semente, se os vermes devorarem o exterior dela, ela nunca vai mais conseguir nascer. E o pai vira pra ela e fala, não, a sua irmã é que nem um bonsai. Aquela plantinha, né, aquela árvore que fica em miniatura, porque a gente vai podando, né, e impede ela de crescer. Então ele fala, sua irmã é um bonsai, os vermes estão lá para podar o exterior dela, para que ela continue sempre a mesma, para que ela não cresça.
Então você, Hala, sempre que se olhar no espelho, vai lembrar-se da sua irmã, e a sua irmã vai ser sempre daquele jeito. Sempre a nossa memória ela vai ser guardada daquele jeito por conta dos vermes que estão podando a menina. Mas daí a Hala começa a parar pra pensar, ela fala, não, mas pai, mas eu vou continuar crescendo. E eu não vou conseguir mais me lembrar da minha irmã, porque eu vou olhar no espelho e ela não vai ser mais igual a mim, porque ela parou nos 10 anos e eu vou continuar crescendo e me desenvolvendo. Não, eu quero continuar que nem a minha irmãzinha que morreu. Então, pai, você me transforma num bonsai? E ela pede pro pai podá-la. E eu fiquei assim, essas 3 primeiras páginas, eu fiquei sentada pensando como o ser humano conseguiu conectar a morte com um bonsai, com as irmãs gêmeas, com os vermes. E eu falei, gente, é horrível a situação, mas no fundo ela é muito bonita, é uma imagem muito bacana da morte. E assim, a cada 10, 15 páginas que você vai lendo, ele vai despejando em você cenas tão belas quanto essa. Então foi um livro que eu também não consegui ler em um dia, nem pela extensão, porque isso aqui tem 200 páginas, mas foi pela complexidade das imagens que ele traz. Não é um livro para você sentar e ler assim, no fôlego. Você tem que parar para pensar sobre algumas coisas, porque ele muda as imagens que nós temos sobre muitas coisas do mundo. Independente de ser um vilarejo pequenininho, muito distante da nossa concepção aqui no Brasil, ele traz noções do ser humano, que a gente carrega aqui também e que merecem ser pensadas. Especialmente condições femininas aqui no livro, porque a nossa narradora é uma menina, né? É uma criança que vai ter que crescer muito rápido. A morte parece que faz com que ela desabroche mais rápido que uma criança normal, né? Essa violência da natureza contra ela faz com que ela se desenvolva psicologicamente e fisicamente mais rápido. Então, é um livro muito bonito, vale muito a pena ler. Eu estou desesperada para ler outras coisas desse escritor aqui, porque eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Obrigada, Isa, por ter me apresentado esse cara. Ele é angolano, mas ele foi criado em Portugal, então ele tem uma escrita bastante entrecortada, assim, que são frases muito curtas, que às vezes não duram uma linha, 2 linhas, são frases bem diretas e retas. Ele escreve diálogos que nem o Saramago, então a gente não tem travessão, os diálogos aparecem no meio da narrativa, então isso fica bastante caótico em certos momentos, quando tem bastante gente conversando, mas é uma escrita que parece que lava a alma, que limpa, assim, né? E eu fiquei muito feliz, aconselho de verdade vocês a lerem. Essa edição ainda é muito bonita, é muito fofinha, vale muito a pena, muitas marcações de felicidade que eu fiz com as frases belas desse cara. Então, assim, não foi um dia, eu li em 3, mas foram 3 dias muito felizes, que eu tenho vontade de viver mais 3, lendo outras coisas desse fulano aqui. Então, Walter Ugumãe, você é vida. Quero ler mais, galera, leia o livro, tá bom? Beijo!